Tá fazendo a prece do jeito dela, tá vendo? Assim seja. Isso aí. Assim seja. Eu tenho mais coragem que a gente. E é de coração também, o coração bem alto, né? Bem elevado. Vamos fazer, então, gente. Boa noite. Vamos fazer a prece para nós estudarmos o Livro dos Espíritos. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando. Ajuda-nos, Senhor. Permita que possamos aprender um pouquinho mais. Unidos, Senhor, em oração e reflexão. Que a tua presença esteja no meio de nós, abençoando-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Alguém lê para a gente 119? Eu posso. Não, sou eu, papai. Para ler? Sim. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta de Kardec. Resposta dos espíritos. Se Deus os houvesse criado perfeito, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existem e é necessária as suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Pode ler o teu livro. Tem comentário? Lê o comentário. Ah, sim, tem. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar à mais alta função. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença, enquanto que na primeira é limitada, e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus. A segunda é indefinida, e a todos oferecem a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, nesse item, né, estamos continuando o estudo sobre progressão dos espíritos, que vem a ser a gente está analisando a lei de evolução, né? Progressão dos espíritos é evolução. Então, ele pergunta se Deus não poderia isentar os espíritos das provas para chegarem à primeira ordem, espíritos puros. E aí eles falam, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem
a luta. E aí, gente, vamos entender uma coisa. Vamos fazer aí um exame filosófico. Na interação com a vida. Entende? Vamos ver se a gente consegue. Percebam bem. Como eu poderia ter sido criado perfeito? Perfeito com relação a quê? Como eu posso ser perfeito? Digamos, né? A teoria dos anjos das igrejas, o anjo, entre outras teorias, o anjo teria sido criado perfeito, né? Então, como nós poderíamos criar seres perfeitos? Como nós poderíamos criar seres perfeitos? Se ele não conhece, não interagiu. A perfeição de alguma coisa, ela exige que a pessoa aperfeiçoe. Perfeição. Você precisa, primeiro, tomar contato com a coisa. E a partir daí, do tomar contato com a coisa, você aprofunda o contato com a coisa. Se você nunca tomou contato com uma coisa, como é que você pode chegar à perfeição? Tem uma música de um grupo chamado Sagrado Coração da Terra. Eu não vou lembrar da letra agora, é claro, mas ele fala que os anjos sofrem porque não podem amar. Não tem corpo. É do Não Marcos podem amar. Viana. Eu É, tenho essa música. tem, né? Tem. E o amar, no caso, não é o amar espiritual que a gente fala do amor ao próximo, é amar alguém, né? Porque eles sofrem porque não podem amar alguém porque não têm experiência na Terra. Essa é a visão do anjo criado perfeito. Mas vejam bem, se o anjo, o tal criado perfeito, nunca amou alguém, nunca levou um não na cara, nunca se apaixonou, nunca deu vexame porque se apaixonou, nunca se decepcionou, como é que ele vai ter experiência sobre isso? Como é que ele vai ter maturidade sobre algo que ele não viveu? Como é que ele pode ter moral para conosco se ele é anjo e não viveu isso? Ele não tem a mínima ideia dos problemas que envolvem os relacionamentos. Então, essa visão antiga do espírito criado puro, perfeito, ela é fantasiosa. Por quê? Porque uma pessoa que não vive as experiências não sabe. E a ignorância não é perfeição. Estão entendendo, gente? A ignorância não é perfeição. Se eu ignoro algo, eu não aprendi, eu não progredi. Então, filosoficamente, a gente analisando, não é possível, dentro de uma visão lógica, alguém ser criado perfeito. Perfeito em quê? Não, ele é perfeito em todas as virtudes. Como se ele não as viveu? Então, a experiência encarnatória dá ao indivíduo a interação com o mundo. Cada ação que você toma leva a reações do meio. Então, você tem uma liberdade, entre aspas, no teu nível de compreensão, livre-arbítrio no teu nível de compreensão, que no início, que a gente está falando aqui, né? No início, lá no início do espírito, enquanto humano, é claro que é bem limitado. Mas é essa pequena ação que o mundo vai dar uma reação. O mundo material ele tem essa função de dar essa reação. E então, com eu movimento para cá,
E ao me movimentar para cá, eu me interajo com isso, aquilo e aquilo outro. Eu movimento para lá, eu interajo com isso, aquilo, aquilo outro. E eu vou, através de pequenas decisões, lidando com a experiência terrestre, com as dificuldades da vida, eu vou progredindo. Por isso que você tem, na visão espírita, a progressão dos espíritos, ela é inevitável. Um espírito puro, ele só é puro porque ele se purificou. Ele aprendeu a dominar todas as influências da matéria. A matéria não o influencia mais. A sociedade não o influencia. Sobre a influência social, Carl Jung, psiquiatra e psicólogo, psicanalista, psiquiatra, psicólogo, vai falar do conceito de individuação. Quando você não deixa que o meio te envolva, você consegue olhar para além do que a sociedade comum te arrasta. Você, então, entra num processo de individuação. O teu processo não é mais uma amálgama coletivo em que você vai para onde o Zap te mandar, o WhatsApp te mandar. Não. Você recebe aquela informação do WhatsApp, aí você olha. Lá em São Paulo, em 2017, 2018, começou a ter mensagens de WhatsApp contra a vacina do sarampo. Contra o sarampo. Sabe o que aconteceu em 2017? As pessoas começaram a não tomar vacina contra o sarampo, porque viu mensagem dizendo: olha, essa vacina foi fabricada para matar as pessoas. Isso é uma trama. E várias pessoas morreram porque não tomaram a vacina e houve o surto de sarampo em São Paulo aumentou. Você sabe como é que o nome esses WhatsApp são? Vocês sabem? Obsessão. Obsessão gravíssima. Obsessão gravíssima. Vamos lembrar do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz flagra um jornalista difamando uma moça. André Luiz olha para o jornalista e ele está com uma entidade horrível, tenebrosa, influenciando ele. O que o mentor fala para André Luiz, o Aulus? A entidade, usando o jornalista, quer escandalizar a moça, levar ela ao suicídio. O WhatsApp mentiroso, que fez com que pessoas no Brasil e em outras partes do mundo não tomassem a vacina do sarampo, não tomassem vacina da Covid e morressem, não foi por acaso. É obsessão grave. Pessoas fizeram aquilo. Ah, é brincadeirinha. Não. As pessoas estão influenciadas. E quem é influenciado? Quem não tem discernimento. Quem não pega aquela mensagem e diz assim: tem CRM? Tem. Vamos bater. Bate o CRM que ele está dando com o nome da pessoa? Bate. Então, qualquer problema que eu tenha, ao seguir aquela recomendação, eu tenho alguém para processar. Agora, não vem CRM, ou o CRM não bate, você não pode cair nessa. O 71, que engana, que vende, ele fala: puxa vida, eu ganhei na loteria, meu cartão está aqui premiado, tá vendo? Pega o jornal, pega o número da Loteria Federal. Mas eu não posso ir lá porque eu estou com uma urgência, minha mãe morreu, ela mora em Cantagalo e eu preciso agora, se tivesse alguém que me desse R$2.000, eu daria e eu iria ver minha mãe.
que vocês acham? Vocês acham que alguém cai nisso? Minha tia caiu. Minha tia caiu nessa esparrela, uma mulher. E na época, digamos assim, ela perdeu dinheiro de hoje, dando a devida. Ela perdeu 6 mil reais nessa brincadeira. Golpe de 171. Porque o bilhete premiado de 100 mil, 1 milhão, sei lá. Gente, alguém, em sã consciência, vai dar um bilhete premiado de 100 mil reais, 1 milhão de reais, por 6 mil reais? Não, por que a pessoa cai? Porque cresceu o olho. Obsessão de encarnado para encarnado. Agora, com o WhatsApp, nós temos a obsessão de encarnado para encarnado. Gravíssima. Pessoas estão morrendo no mundo todo por causa disso. Porque todo mundo tem celular. Mas nem todo mundo tem cultura para entender que aquela mensagem é falsa. O que é isso que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Por causa de que, vejam bem como é difícil aprender com a vida. Por que a gente passa por isso? Para aprender a ter discernimento, para poder melhor usar o nosso livre-arbítrio. A gente apanha muito até aprender. Então, a maturidade, ela não vem de graça. Não tem como Deus simplesmente chegar, toma, você é puro. Puro como se tu não tem experiência? Como é que tu vai distinguir o 7.1 do não 7.1? Ontem eu vi uma cena, vocês não estão falando, eu vou falando. Ontem eu vi uma cena no Fantástico, em que um cantor desses aí, que eu nunca tinha ouvido falar, ele esmurrava a esposa. Esmurrava. Várias vezes. Ele bateu nela várias e várias vezes. Só que ele tinha várias filmagens, ele deletou tudo. Só que a polícia conseguiu salvar algumas e mostrou. Enquanto as imagens não apareciam, ele fazia declarações dizendo que era tudo mentira. Quando as imagens apareceram, porque hoje em dia tem como resgatar, mesmo você deletando algumas imagens, e aquilo difundiu na internet. Aí ele foi chorando, dizendo que realmente se arrependia, mas ele já tinha perdido tudo. Não sei se vocês viram ou souberam do caso. Perdeu a gravadora, perdeu um monte de coisa. Vejam bem. Boa noite, vejam bem. de Deus. Boa noite. Boa noite. Vejam bem. Ela apanhou várias vezes. É claro que a gente aqui, eu não estou julgando ela. Mas na primeira cafajestada, no primeiro tapa, se a pessoa sofre processo, a pessoa tem lucidez, ela já sabe que ali não é para ela. Só que isso, gente, é comum. Infelizmente. Conheço pessoas que trabalham em delegacia e me dizem, Anderson, é comum. Quase que diariamente. Gente, quase que diariamente. Eles se ligam por dependência econômica. O negócio todo é esse. O negócio é todo esse. Ontem eu comentei isso aqui em casa. É a dependência econômica que deixa a mulher vulnerável. E esse conhecido meu, quando ele me disse que quase todo dia nas delegacias aparecem mulheres que apanharam, a gente vê o quê, gente? Que a gente tem que aumentar o nível de discernimento. Como é que a gente faz isso? Educação. Você tem que trabalhar a educação em sala de aula, falar sobre isso. Tem que postar coisas, vídeos, fazer vídeos, dar testemunhos, fazer ONGs que eduquem as jovens a ter autoestima. Isso é evoluir, isso é progredir. Porque as pessoas não nascem aprendendo, não nascem. Tem mulheres e homens que têm extrema baixa estima e não acham que tem direito
a ser feliz. Anderson. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela me dizia que o ex-namorado disse assim, não, mas eu não consigo ter uma mulher só. Eu falei, mas não, minha filha, não pode. Não se permita isso. O indivíduo, ele tem todo o direito de ser do jeito que ele quiser. Nós não podemos impedir a pessoa de ser assim. Mas você não precisa se sujeitar a isso. Porque você está se condenando desde jovem a uma vida de infelicidade. E isso é aprendizado. E muitas vezes parece que tem lógica, não parece? Tem lógica. Mas o outro não enxerga, não vê e não consegue entender. Pode falar, Rui, por favor. Da época que eu advogava, né, na área criminal, família, né, que sempre uma liga a outra, principalmente quando se trata de espancamento de mulheres, todas as que denunciaram, foram ameaçadas de morte. Mesmo saindo do estado de origem, elas sofriam perseguição dos maridos, ex-marido, ex-noivos, que iam matá-la. Vários casos, não foi um, nem dois, nem três, quase todos. Quando elas denunciam, por isso que às vezes, muitas das vezes, as mulheres se calam. Não é por questão dela... de sobrevivência, medo mesmo, é meio de sobrevivência. Elas ficam caladas, aceitam aquilo, e quando procuram, infelizmente, o nosso arcabouço jurídico penal não dá realmente uma segurança efetiva para as mulheres que fazem essas denúncias. Mas vem cá, ainda não. Você, quando você ainda trabalha nessa área? Não. Já havia a Lei Maria da Penha? Já. Que ela justamente vinha através da lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha já faz uma diferença danada, né? Sim, mas faz uma grande diferença. Foi um grande avanço na nossa legislação penal em relação a isso. Tá? O problema é que elas não denunciam, acabam morrendo de qualquer jeito. Sem dúvida, mas eu estou só comentando os fatos que realmente ocorreram. Né? Entendeu? Realmente, isso é verdade. A senhora tem toda a razão, dona Ivone. Mas, o pior de tudo é quando a gente mete a colher, né? Sim, não deve... Porque as pessoas ainda ficam de mal com a gente e ainda voltam para o marido. E a gente tem que ficar vendo de camarote a pessoa apanhando e não pode fazer nada. Não, cada caso é um caso. A gente tem que analisar. Em relação ao que o Anderson falou anteriormente, em relação ao que você falou anteriormente, né, sobre a... Eu vi, isso aí ninguém me contou, não. Eu vi não uma só manhã, umas duas ou três. Só lembrando, tá, gente? A gente está no YouTube, então não nada de nomes. Não vou falar nomes, não. Era dizer assim, minha filha, você tem que se acostumar. Isso é normal, o homem fazer isso. O homem ter 2, 3 mulheres, isso é normal. Você tem que viver a vida, fingir que não vê, fingir que não está vendo. Isso aí, para mim, é uma coisa, né, estranha de se ouvir. E um caso em que eu presenciei, né, eu era garoto, mais ou menos uns 14 anos, o cara matou a mulher na rua. Ele armado, correu atrás dela, matou, e as pessoas, todo mundo querendo ir para cima dele, com um taco de sinuca, estava uma rua em Caxias, eu morava em Caxias nessa época, e ele simplesmente falou, quem quiser levar a primeira, vocês vão me matar, mas quem quiser levar a primeira, pode vir se aproximar e fazer o que vocês quiserem, mas alguém vai levar a primeira. E ninguém foi, todo mundo ficou, e ele sumiu, desapareceu, nunca ouvi mais falar naquele sujeito, nem se ele foi preso. E tem uma amiga nossa aqui, eu conheço, também não vou dizer o nome, em que a filha casou com um policial, né? Teve um filho, separou do policial e ele ameaçou ela, disse para ela, olha só, eu estou com outra pessoa, mas você eu não quero com ninguém. Se eu ver você com alguém, eu mato os dois. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E a garota... Puro machismo. Né? É um doente, isso é um doente, para um psicopata, um neurótico. Olha, só para se ter uma noção, gente. Deixa eu só... Um caso que eu sou... aqui, gente, rapidinho. Vamos tentar levantar a mão, porque a Denise levantou a mão já há um tempão. Então, vamos obedecer, deixar ela falar, já que ela levantou a mão.
Então, assim, como você mesmo falou antes, algumas pessoas falaram aí, tudo é educação. Nós, mulheres, fomos educadas a obedecer. E quando... Aí você só troca de dono. Muitas vezes é isso, você só troca de dono. A psicologia está aí e os estudos explicam. Muitas vezes a mulher obrigada não, é educada a obedecer, né? Obedecer o pai, obedecer a quem a cria, aquela figura paterna, e muitas vezes são severos com a mulher. E ela só troca de dono, e quando vê o marido, ela não esse não perceber está vinculado a todo esse emocional dela. É verdade. Né? Ela continua sendo aquela que está ali, subalterna, vamos dizer. A mesma coisa é limpar, é lavar dentro de casa, é empregada. E nós, mulheres, não deixamos de ter um pouco de culpa. Essa culpa, eu acho até, não é nem culpa, desculpa. Também devido a esse condicionamento da sociedade. A gente cria nossos filhos assim. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava contando da irmã, que ela disse para a irmã, você tem que começar a ensinar seus filhos, homens, né, a te ajudar, a lavar louça, às vezes lavar um banheiro. Ela falou, Deus me livre, para uma mulher depois casar com ele e fazer ele de empregado. Entendeu? É uma coisa que você é da sociedade, é condicionada. Aí eu ainda virei e falei assim para ela, pois é essa aí que vai se tornar sogra, e se a mulher falar para o marido, para o filho dela, né? Vai lá, me ajuda a lavar a louça, ela vai ficar contra a nora. Então, gente, é um ciclo, nós temos que ter consciência disso, a mulher. Quando você não tem uma criação, talvez com o pai, eu tive uma criação com mulheres, né? Fui criada somente minha mãe com mãe solo. E aí, eu, por exemplo, não admito. Gritou comigo, eu vou gritar muito mais alto. Se for mais alto que eu subo no banco. Sabe? É uma coisa assim que, né, é de mim. Mas eu vejo pessoas que nem percebem que estão assim, né, de cabeça baixa. Ou seja, a gente ainda tem muito que progredir. Ah, não, hoje em dia as mulheres não aceitam. Gente, tudo isso que vocês falaram aí de exemplo, é isso, é condicionamento da sociedade. As meninas aceitam por isso. Ah, isso é coisa de homem. Homem pode ter mais de uma, sabe? A gente ainda tem muito ainda, muito para progredir. Muito. E aí, gente, depois de toda essa digressão de vocês, a gente lembra. Por tudo isso que a gente comentou, que não dá nem para entender a possibilidade de um espírito ser criado perfeito. Por quê? Porque a gente acabou, todo mundo aqui, os comentários de todo mundo confirmam que como é difícil crescer, como cada aprendizado, cada encarnação, cada experiência de vida traz para nós desafios de crescimento. Não é fácil. Há os condicionamentos genéticos, condicionamentos sociais, né? Vocês falaram a questão da criação, como a criação molda homens e mulheres, como muitas vezes a gente vem de uma má educação e aceita e repassa, né? A gente repassa essa má educação. Então, por isso que a gente percebe que Deus não criou espírito perfeito. Os espíritos não foram criados perfeitos. Eles avançam pouco a pouco ao sabor do seu próprio esforço na escala evolutiva, vida após vida. Então, quando ele diz aqui, ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades.
desigualdades de pendores, desigualdades de características. E outra coisa, imagine, é que não tem como fazer um desenho aqui, mas imagine 10 pessoas, tá? 10 pessoas que terão que atravessar uma floresta. Elas terão que chegar do outro lado de uma grande floresta. Essa floresta tem rios, tem comida diferenciada, tem abismos, tem animais selvagens. É certo uma coisa: todas essas 10 chegarão do outro lado. Mas elas não poderão ir juntas, cada uma terá que ir sozinha. Gente, presta bem atenção nesse exemplo que eu estou dando. Não tem como as 10 terem as mesmas experiências. Cada uma, a floresta é imensa. É como se fosse daqui até Belo Horizonte. Então você vai ficar alguns dias e é só mato, rio, animais. As experiências que cada um vai ter serão diferentes. E o pequeno caminho que um ou outro vai tomar é o que vai trazer as diferentes experiências. Alguns sairão todo arranhado, alguns sem um braço, outros com muita fome. Por quê? É justamente o quê? Você é lançado e o ser humano, por ter inteligência, ao contrário de uma vida simplesmente condicionada, determinística, instintiva, animal, cada um vai ter o que ele chama aqui no livro. Qual é a lição, Anderson? Porque a 119. 119. Tá. Olha, está aqui próximo, vou botar a Luísa, porque está 194. As missões que eles cumprem, nos diferentes graus das escalas, estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Não é bem isso que eu estou falando, que aqui ele está falando. Mas as missões, é isso que eu queria falar. São as missões aqui, como a gente comentou semana passada, tem um sentido de experiência encarnatória. Então, as diferentes experiências encarnatórias vão trazendo os diferentes aprendizados. Então, não tem jeito. Não tem jeito. O próprio processo nosso, cada um de nós aqui, hoje, nós estamos aqui, temos as últimas 100 vidas nossas, as últimas 100 encarnações, não são iguais. Nós temos vivências diferentes e reagimos diferentes. Então, nós construímos a nossa personalidade em cada vida de forma diferente e construímos a individualidade de forma diferente. Alguns terão aprendido certas coisas que poderão lhes proporcionar uma evolução melhor sobre algumas coisas, outros não. Aí ele fala embaixo: a desigualdade que existe entre eles é necessária pelas suas personalidades. E as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência. O que a gente percebe? É que a gente percebe o quê? Não existe espírito só de um nível evolutivo. Há espíritos de diferentes níveis e diferentes aprendizados. Então, quando a gente diz nós precisamos educar os homens a não verem as mulheres como um pedaço de hambúrguer seu. Você precisa educar o seu filho para que ele entenda que ele é um espírito imortal e que a mulher é um espírito imortal. Você tem que educar. Não é só falar que existe vida após a morte, que você é um espírito. Não. Você é um espírito, ela é um espírito, ele é um espírito. E isso implica no máximo de respeito e liberdade que eu tenho que dar ao outro. Então tem uma implicação. Não é só dizer que eu sou um espírito imortal. Não. Isso implica dizer que todos nós temos que dar aos outros o direito deles serem
quem eles quiserem. Nós não podemos fazer essas coisas que vocês disseram aqui, né, do cara que separa, casa, mas a ex-mulher, ele diz que se a ex-mulher tiver outra pessoa, ele vai lá e mata. Isso é o máximo do egoísmo. É um obsessor encarnado. E a gente está cheio de obsessores encarnados. Há muito obsessor encarnado. E a gente tem que educar as pessoas, primeiro, para que as pessoas não sejam obsessores encarnados. E segundo, para que você não case com um obsessor encarnado. Né? Então, você tem que ter... Ai, porque está escrito, eu casei... Espera aí. Calma com isso aí. Cuidado com está escrito. Não, porque nós planejamos... Calma aí. Calma. Muita calma nessa hora. Nem tudo é assim como pensa, não. Ah, porque você casou porque estava escrito. Não é? E a tua escolha? Não é assim, não. Muito dos relacionamentos nós escolhemos por uma série de fatores até ligados a outras vidas. Mas ninguém põe a arma na tua cabeça e te obriga, não. É escolha. Então, calma. Ninguém... Essa visão que até a gente conversou há um mês atrás, que até a jovem que estava lá no sábado falou, até a gente leu, né, o livro, né? Era um livro dos anos 50, não sei quem estava aqui no dia. E aí a jovem chegou e falou, ela leu o texto para a gente, e ela falou o quê, gente? Me desculpa, mas eu não concordo, não. Porque o mentor estava falando que a esposa traída tinha que tratar do coitadinho, que não sei o quê. E aí a jovem que leu, acho que Cecília estava, não estava, Cecília? A jovem que leu falou, me desculpa, mas eu não concordo, não. E eu achei ótimo, por quê? Porque ela tinha toda a razão. Aquele mundo mudou. Aquela orientação, ela pode ser boa, podia ser boa em 1950. A vida social evoluiu. Então, aquilo que aquela jovenzinha falou, ela está certa porque aquilo não é bom para ela e não é bom para ninguém. Como disse Chico Xavier, certa vez, tudo que o ganso bebe, a gansa também bebe. Então, direitos iguais. Né? Aquela coisa do Amélia, que era mulher de verdade. Amélia, que é de verdade. Isso não é ético. Isso não é ético. Eu quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar e de manhã cedo. Não conheço, mas conta que eu gostei. Eu gostei. Fala, Jaqueline. Brincadeirinha. Bem, primeiro, Joana fala que é melhor que se separe antes que se odeie, né? Tem um trecho do livro da Joana que ela fala isso. Por quê? Não adianta você ficar num casamento, numa relação, em que no final vai haver ódio entre ambos. Então, que seja cortada aquela relação com amor e respeito, para que você, no futuro, né, numa próxima encarnação, você não se divide mais com aquele ser que foi seu cônjuge nessa vida, né? E às vezes até em outras também, né? Então, é melhor que se separe enquanto haja amor e não se odeie. Exatamente. Segundo, né? Perdoar não significa conviver, gente, né? Você pode perdoar a traição, mas você não quer mais conviver com aquela pessoa, né? Então, é uma nova etapa, uma nova vida, que sejam felizes, cada um com as suas escolhas. Isso aí. E tudo isso é aprendizado. E aí, os diferentes graus é o quê? É uma pessoa uma pessoa que tem mais conquistas em uma área,
trazendo essas conquistas em forma de livro, palestras, etc. E você vai educando. Por isso que a gente vê conceitos dos anos 40 que não se adequam mais a hoje. Você não pode mais dizer, mas por isso que você às vezes vê em alguns livros dos anos 40 uma visão da mulher que era a mulher que não saía de casa, que não trabalhava e que não estudava. Uma mulher medieval. Ora, houve um avanço. A mulher dos anos 40, infelizmente, gente, é duro dizer isso, mas é tipo da Idade Média. Então, houve um avanço. Quem trouxe esse avanço? Pessoas, pensadores, que trouxeram obras como Tornar-se Mulher. Obras que mostraram que a mulher, o homem, o negro, o branco, o índio, o homossexual, todos têm direitos. Essas pessoas que trouxeram obras, que nos esclareceram, que nos abriram os olhos, justamente essa parte final do livro, o quê? Espíritos mais lúcidos reencarnam e trazem novas ideias que nos ampliam a consciência. Nem todo mundo vai querer romper com o passado, que a gente chama, entre aspas, de homem velho, o troglodita. Avançar é para os ousados. Avançar no amor, na fraternidade, na caridade, não é para qualquer um. Romper com os atavismos, com as manias. Sabe com quem está falando? Romper com o egoísmo, com até mesmo isso que a Jaqueline falou, isso é o ideal. Mas se você trabalha como advogado de vara da família, não é isso? Que cuida de negócio de Sim, separação? família. Isso. Família. Você vê que não é essa coisinha boa de cada um. Não, nós acabamos, mas somos amiguíssimos. Há casos assim? Há casos, mas tem casos de ódio eterno, há de eterno. Por quê? Porque os seres humanos são assim. E como é que eles melhoram? Se esforçando por uma visão de mundo melhor. Aí que entra a doutrina espírita. A doutrina espírita vem trazer para nós, encarnados, uma visão de mundo em que a gente consegue, sim, fazer isso que a Jaqueline falou. Mais amorosa, mais reconciliadora, perdoadora, mais fraterna. Por quê? Porque a gente sabe que tem reencarnação, que já viveu muitas vidas, que ninguém é mais importante do que ninguém, de que a nossa saúde física está ligada diretamente a uma saúde emocional, que o amor é o cura-tudo. Todos os nossos processos emocionais se curam no amor fraternal que a gente doa. Mas veja bem, ninguém é obrigado. Você passa vidas e vidas sem amar. Amar só o quê? Seu filho, sua esposa, sua tribo. Esse amor que Jesus ensinou, pouquíssimos realmente encararam. Mas aqueles que encararam, encontraram a luz, a ressurreição íntima. Nós aqui, espíritas, estamos estudando para quê? Para tomar coragem de vivenciar esse amor. Alguns, nem todos. Por quê? Porque é lei de progresso, gente. Não é promessa, não é garantida. Depende do teu esforço. Eu posso estar aqui falando 100 anos de doutrina espírita. Mas se eu não faço um esforço íntimo de melhoria, eu não melhoro. O outro pode ser ateu. Ateu. Conhecer nada de doutrina espírita. Mas faz um esforço danado no seu autoconhecimento. Então,
Isso que ele nos diz é muito importante. Muito importante. Vamos para a próxima pergunta? Podemos ir? Acho a próxima pergunta, gente, muito interessante. Todos os espíritos, pergunta 120, passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Isso, gente, tem duas implicações. Eu vou comentar, depois vocês ficam à vontade. O espírito que ignora, como a lei é de progresso, a lei é de progresso. Então, o espírito progride, né, no contato social, no contato com a vida. Então, ele é ignorante. Quanto mais ignorante, a sua ação é limitada. Então, o mal, na verdade, é uma ignorância de tudo de bom que o bem proporciona. Toda pessoa má, porque tem um mago negro, que é um espírito ruim, ele é um ignorante, porque ele desconhece toda a maravilha que é fazer o bem. Então, a gente com a doutrina espírita está tentando diminuir o nosso nível de quê? De ignorância. A gente tenta, com o conhecimento da doutrina espírita, aumentar a nossa espiritualidade e diminuir a ação e a influência da matéria na nossa alma. Por isso que os espíritos, eles não são maus, eles não passam pela fieira do mal, ele passa pela ignorância. Claro que a renitência da ignorância pode configurar que aquele indivíduo ele é mau, mas ele é mau assim, temporariamente. Num belo dia de verão, ele vai entender, ou de primavera, ou de inverno, ele vai entender que aquele caminho não tem saída. Porque aí entra um outro conceito da doutrina espírita que é fundamental. O espírito não se destrói. Então, por mais que o indivíduo seja teimoso, um dia ele acorda. Por isso que a reencarnação, ela é o contrário do quê? Da ideia de inferno das igrejas tradicionais, das religiões tradicionais. O inferno, a pena eterna, ela é um absurdo. E a reencarnação mostra para a gente o contrário. A reencarnação, na visão espírita, ela está atrelada à lei de progresso. A cada vida, você aprende através do seu esforço, através do contato social. E você diminui o teu nível de ignorância. Então, eu não estou falando aqui de intelecto, tá? Eu estou falando de sentimento. O intelecto também, ok. Mas, acima de tudo, o sentimento altruístico que vai em direção aos outros. Eu tenho até um exemplo a respeito disso. Eu tenho pessoas conhecidas, um advogado e um advogada, né? Homem e mulher. E eles, num comentário comigo, falaram o seguinte: eu não boto meus filhos. Você vê que isso é fantástico, saber que o mal não é a mesma coisa que ser ignorante. Eles não são mal pessoas, são pessoas, aparentemente, assim, no convívio, pessoas muito educadas, muito tranquilas, mas eles disseram: não boto meus filhos numa escola onde se tem a educação sexual,
para que eles não virem homossexuais, né? Não deixem de ser héteros. E eu não quis nem me aprofundar, porque eu gosto muito deles, porque se eu fosse, a gente ia acabar brigando. Falei, cara, como é que vocês podem, com a intelectualidade, pessoas formadas, fizeram faculdade, ter esse tipo de mentalidade? Você acha que isso é normal? Mas eu não quis justamente porque ia ter um atrito. E eles não concordam, né? Então, é difícil, né? Você vê que a ignorância realmente é uma coisa espiritual. Nem todos conseguem alcançar um patamar de entendimento. Às vezes a pessoa é intelectualizada e não consegue. A gente, quando a gente pegava o nosso barquinho, atravessava o Mediterrâneo e cortava a cabeça da Itália, né? A gente também não era lá essas coisas. Quando a gente pegava o nosso barquinho, né, Tarcísio? Você disse bem, pegava, não pego mais barquinho, não. Quando a gente invadia outros povos, né? Ou então, quando a gente estava lá no Quilombo, e a gente descia para a vila e raptava as mulheres, a gente fazia isso, né? A gente descia do Quilombo, escondido, né, à noite, só que o Quilombo só tinha homem, só tinha escravo fugido. E a gente descia, né? Isso lá em 1600 e pouco. Era normal, né? Era normal, né? Não tinha mulher, a gente tinha que raptar a mulher. E aí botava e saía correndo. Veja bem, por que eu estou dando esses exemplos? Isso é história. A gente progride. O senso moral, o senso de ética, ele avança gradativamente. Então, nós hoje, que podemos ter um olhar mais fraterno, ontem não tínhamos. E nosso papel, até mesmo por causa desse finalzinho do 119, é mostrar, porque a partir do momento que você entende que você não foi lá essas coisas, que você pegou a fazenda lá na Bahia, você fugiu da fazenda que te escravizava, mas depois você voltou, pegou uma cascavel e jogou lá dentro da onde a senhora vivia, né? Você não só se contentou em fugir para o Quilombo, você pegou uma cascavel e jogou lá, ela estava dormindo e saiu correndo. Então, a gente vê que a gente está aprendendo. Essas experiências do passado mostram para a gente que o homem que erra, que comete erros hoje, somos nós ontem. Ou, como diz Chico Xavier, né? É aquele que ainda não foi flagrado. Então, a gente tem que abrir, antes de simplesmente, poxa vida, a gente tem que abrir um pouco também para um trabalho de regeneração. De quem? Nossa e dos outros. Mas não é do jeito que a gente pensa assim. É educando. Aí a gente lembra de Jesus. Jesus habita os altiplanos dos espíritos puros. E ele desce para falar de amor. O beabá do crescimento espiritual. Amar o próximo. Ele já sabia que, ao falar para aqueles espíritos, nós, sobre amor, o que ia acontecer com ele. Mas o trabalho do espírito melhor é esse. É o autossacrifício pelo interesse coletivo. A gente não adianta pensar em regenerar a nossa alma e a dos outros isolado no mosteiro orando. O mundo real exige que a gente faça isso. A gente viva, em primeiro lugar, a gente busque a nossa reforma íntima com seriedade, em silêncio, olhando para dentro de si, aonde que eu ainda sou imperfeito, aonde eu cometo equívocos, por que eu fiz aquilo, e depois procurando fazer o que a gente está fazendo, que é divulgar, falar, escrever. No caso, quem puder ensinar, dar aula, ser professor, fazer estudos, uma coisa muito boa. Epa, nosso tempo terminou. Escrever livros. Você domina um assunto?
né? Uma amiga minha, ela conhece muito o assunto de... Ai, meu Deus, eu estou tão por fora. Dislexo. E aí, outro dia, ela me falou que o canal de dislexo lá, que ela seguia no Instagram, não sei o quê, fez aquilo. Eu falei, por que você não faz um canal, então, você? Né? Por que você não leva o teu conhecimento sobre o assunto? Aquele canal, o cara cometeu aqueles equívocos e tudo mais, faz um que a gente acha que não é capaz. A gente é capaz, sim. Entende? Você está levando coisas boas para o mundo. É assim que a gente vai construir um mundo melhor. Levando o que a gente tem de bom para as pessoas, para mostrar para as pessoas. E aí, só que tem um problema. A lei de progresso nos mostra, isso é lento. Não adianta você pensar que vai ser, eu escrevi um livro hoje, aí todo mundo vai ser homem de bem amanhã. Nós somos espíritas, estudamos a doutrina espírita. E olha a dificuldade que é para perdoar. Olha a dificuldade que é para esquecer uma mágoa, uma contrariedade. Imagina quem não tem conhecimento de nada disso. Se para nós trazemos, a gente ainda resmunga. Gente, querem falar alguma coisa antes da gente se encerrar? Não, você só falou a verdade, é isso aí. A gente ainda... Eu acho, né? Não sei se eu estou certo, mas você me conteste. O ser humano ainda está preso muito ao corpo físico. Ele não pensa na vida espiritual, com raríssimas exceções. Então, é essa loucura que se vê aí. A pessoa procurando sempre vencer na vida, o que não é proibido você vencer na vida, mas é uma constante. Você vê a degeneração da natureza, o abalo que está sofrendo a natureza por causa da ganância dos homens, do lucro, e eles sabem que aquilo não vai permanecer na mão deles. Vai ter um tempo em que ele não vai... Eles não sabem. Será que eles não sabem, cara? Não Se eu sei... Agora, vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa que eu falei sexta-feira. Para a gente encerrar mesmo, que a gente tem que encerrar, o orador já está. Se comportem, crianças, o orador já está presente. Eu falei sexta-feira para a gente encerrar. É um conto que está no livro de um padre que eu gosto muito, já é falecido, mas eu recomendo, Padre Anthony de Mello. É um jesuíta que viveu na Índia, ele tem vários livros, e são geralmente historinhas, os livros dele, são várias historinhas. E aí ele conta assim essa historinha, uma historinha simples. A pessoa andava na rua e viu um mendigo passando fome. Aí ele fala assim, meu Deus, por que o senhor não vê isso? O senhor não faz nada? Esse homem passando fome, essas pessoas gananciosas, ninguém dá nada para ele. E aí Deus aparece para ele e diz, eu fiz algo para esse homem que passa fome na rua. Eu pus você no mundo. E a história acaba aí. Então, antes da gente falar tanto dos... Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar e construir esse mundo melhor, já que a gente está encarnado, né? A gente está encarnado, e o que a gente puder fazer para ser essa voz, essas mãos de Deus na Terra, para que a gente não ouça isso quando a gente chegar lá. Por que deixaram isso? Por que aquilo aconteceu? Você não estava lá, não? Vamos ficar por aqui, gente, fazer nossa prece. Né? Infelizmente, vocês não vão poder questionar isso, Tarcísio, porque o nosso tempo acabou. Brincadeirinha. A língua estava coçando aqui. A estratégia de falar no último minuto encerrar. Jaqueline, faz nossa prece final, por favor. Faça sim. Vamos agradecer a Jesus, a Francisco de Assis, o mentor da nossa casa, a espiritualidade, amiga que nos rege. Envolva todos nós na noite de hoje, nos dois lados da vida, aquele que nos assiste,
pelo YouTube, que vai nos assistir ainda esse estudo, que a codificação dos espíritos chegue até vós, de modo a melhorar-se moralmente, ser um espírito em evolução, em transição, retirando o homem velho, como aqui foi falado, em busca do homem de bem. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Eu vou para o YouTube para dar uma força lá, tá? Ok.